que alegria poder estar com vocês. É uma honra para mim poder compartilhar com vocês um pouco daquilo que Deus tem falado ao meu coração. Eu quero cumprimentá-lo e agradecer pelo carinho, pela amizade. Tu tens sido uma inspiração genuína para todos nós, e mesmo aqui distante fisicamente, geograficamente, a gente está muito perto, a gente tem tido uma comunhão muito legal, e eu quero louvar a Deus pela sua vida e de todos os pastores que estão presentes, ou seja, participando agora, e também os que vão ouvir depois. Meu desejo é que, de alguma maneira, essa palavra possa abençoá-los como abençoou e tem abençoado o meu coração. Bom, antes de mais nada, eu quero fazer apenas uma reflexão, partindo do pressuposto, partindo da ideia de que nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Foi o Senhor que disse que não era bom que o homem estivesse sozinho, porque, na verdade, nós não fomos feitos para ficar sozinhos. Nós precisamos uns dos outros, precisamos do companheirismo, precisamos da amizade. Eu fui, por alguns anos consecutivos, presidente do Conselho de Pastores, do qual faço parte hoje aqui do Reino Unido, e tenho a grata satisfação de ter muitos amigos, muitos colegas, muitos amigos que diferem, às vezes, da nossa... Eu ou eles podemos ter divergências na forma de pensar, mas na unidade do corpo, nós precisamos uns dos outros. E o Senhor tem falado muito ao meu coração justamente dessa ideia de que nós precisamos nos alinhar e estarmos servindo ao corpo de Cristo e aos companheiros, aos amigos. Então, para mim, é um grande privilégio, é uma grande honra poder estar com vocês. Eu queria compartilhar, eu vou usar aí, eu não sei, pastor Tiago, quantos minutos, mas uns 15, uns 10, 15 minutos, talvez, eu posso, e qualquer coisa você me faz um sinal. Não, aí. Fica bem à vontade, pastor. A nossa reunião geralmente vai até no máximo 2 horas, então, assim, a gente geralmente tem no máximo 1 hora de reunião, então, assim, fica tranquilo, fica bem à vontade, tá bom? Ótimo. Eu acredito que em 10, 15 minutos eu consiga passar pelo menos a ideia do que Deus tem falado no meu coração, e pastor, você conhece, então só você me olhar aí, daquele olhar assim, que eu já sei que eu tenho que fechar, pode ficar sossegado. Marcos capítulo 10, versículos 13 ao versículo 16, palavras de Jesus, uma parte dos versos, palavras de Jesus, e Marcos escrevendo, diz assim: e traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os meninos, e não os impeçai, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os em seus braços, e impondo-lhes as mãos, o abençoou. Duas partes desse texto que me chama a atenção, e eu peço que vocês também observem comigo. Primeiro, Jesus indigna-se, ele indignou-se. Há uma indignação de Jesus. O escritor faz questão de dizer que Jesus indignando-se. Ora, eu não vejo em outras partes, a não ser Jesus entrando no templo e toda aquela situação que aconteceu quando ele toma aquela ação de tirar os cambistas, de tirar... Enfim, mas nesse texto é explícito a palavra indignar-se.
E eu não percebi Jesus indignado, por exemplo, quando ele era confrontado com, ou os fariseus queriam colocá-lo, entre aspas, contra a parede, ou quando os romanos procederam de tal forma com ele, até levando detido. Você não vê ele indignado quando ele está lá no jardim e ele foi detido. A gente vê que alguns dos discípulos até tiveram, um deles, uma pseudo-indignação, cortando-lhe a orelha do soldado, mas Jesus não se indigna. Você vê que ele não ficou indignado. Ele, inclusive, corrigiu ao seu discípulo, dizendo, se eu quisesse, eu faria que isso fosse diferente, mas não houve indignação. O fato de se indignar por algo que parece ser, no mínimo, curioso. Qual é a indignação de Jesus? A indignação dele é que ele percebe que os seus discípulos estão dificultando o acesso dos meninos, das crianças. Os seus discípulos estão dificultando o acesso às crianças, até Jesus. Então, a indignação de Jesus se dá pelo fato de que os seus discípulos estão dificultando o acesso até Jesus das crianças. Então, ele se indigna. Então, eu comecei a pensar, ora, por que tamanha indignação? E aí, Jesus está dizendo aos seus discípulos, vocês devem deixá-los vir a mim, porque aquela que não se tornar, e aí ele libera uma chave importantíssima, qualquer um de vocês que desejam o reino de Deus devem ter o coração, e aqui ele usa uma expressão, ser. Em verdade, vos digo que vocês devem se tornar, ter um coração como de um menino. E aí parte a reflexão que eu quero entregar para vocês, compartilhar com vocês. Eu vi a reunião em que o pastor Silmar estava ministrando, também é do pastor Eibe, e eu percebi uma coisa em ambos, e outros colegas e amigos também. A sensibilidade do coração de uma criança, ela é indiscutível. Você já notou que Jesus gostava de se relacionar com crianças no sentido de dar acesso, acessibilizar, facilitar. Nós somos os facilitadores no reino de Deus. E aí ele faz o quê? Ele faz menção de que nós devemos ter um coração de criança. Ninguém está dizendo para que nós nos mantenhamos infantis. É diferente ter o coração de uma criança e ser um infantil. Tem gente com 50 anos e é um infantil, com 4, 5 filhos e continua infantil. Tem um ministério grande e continua infantil. Não é a questão. A infantilidade, ela é uma fase, ela precisa passar. Mas o coração de uma criança, sabe, caros pares, às vezes nós perdemos a sensibilidade de um coração acessível, de um coração de criança. Eu sou pastor aqui já na Europa há quase 20 anos e eu tenho percebido, e todos que passam por aqui dizem, a Europa está esfriando, E a minha ideia do continente europeu é o seguinte, é que às vezes nós nos enchemos de tanta sabedoria, ou nós achamos que temos tanta sabedoria e nós queremos trazer para dentro do reino o nosso conhecimento, a nossa carga, o nosso peso, o nosso tato, a nossa força, o nosso braço. Você vai se lembrar, caro amigo e colega, que o Senhor disse lá no Velho Testamento que o sacerdote que ministrasse a Deus não deveria transpirar. O que quer dizer no uso correto da interpretação textual, não do Velho Testamento propriamente dito, dos princípios do tabernáculo, mas o que Deus estava querendo dizer? Que quando você fosse à presença dele, que você não fizesse, que você não transpirasse, ou seja, não é a sua força,
não é o seu braço. E às vezes nós queremos transformar o ministério que nós estamos cuidando, arrebanhando, pastoreando, no nosso braço. Tem muita gente transpirando, tem muita gente. Você sabe que a transpiração é fruto do trabalho excessivo ou de um esforço além. Você transpira porque está mostrando esforço. Aí você diz, pastor, mas eu preciso me esforçar para servir ao Senhor. Sim, existe um esforço genuíno. A gente não pode forçar a situação e a ponto de começar a mostrar para os outros que nós estamos fazendo a obra do Senhor. Ou seja, nós perdemos a sensibilidade. Criança não tem esse problema. Você vê, criança acorda cedo. Eu tenho 2 filhos, já não são tão crianças. Um já está diretor musical do Senai, a outra tem 13 anos, mora conosco aqui, o outro mora em Dallas. E aí eu fico pensando o seguinte, quando eles eram pequenos, o que acontecia? Acordavam cedo, e aí acabou o silêncio da casa. Era barulho daqui para lá, e correria, e tal, e bate porta, e não sei o quê, e tal, e desce escada e sobe. Há uma coisa diferente, sensibilidade. Daqui a pouco o pai, ou eu, ou a mãe, chegava e dizia, ei, gente, calme aí um pouquinho, calma um pouquinho. E aí eles acalmavam um pouco, mas daqui a pouco eles continuavam a fazer. Por quê? Porque como criança, eles têm essa atitude, essa energia, essa coisa. Criança tem uma facilidade enorme para perdoar. Nós temos dificuldades para perdoar. Nós passamos anos, às vezes, relutando em liberar uma palavra de perdão, porque a gente acha que amadureceu. Esse é o grande problema. O problema de achar que a gente já cresceu. O problema de achar que a gente já chegou lá. O problema de achar que a gente já chegou aonde nós achávamos ou gostaríamos de ter chego. Mas o fato é que o coração precisa ser como de uma criança. Você quer o regaço do Senhor? Você quer o colo do Senhor? Você quer ainda receber o afago das mãos poderosas de Cristo? Com todo respeito, não é o tanto que eu sei sobre ele, não é o tanto que eu estudo sobre ele, não é o tanto que eu falo dele, é o tanto quanto ele me recebe, quanto eu tenho essa disposição de ter o colo dele na hora que eu desejar. Criança é assim, elas sempre estão pedindo colo, ou se quando passa a fase do colo, é a fase do abraço. Eu sempre digo aos meus filhos, não importa a idade que vocês tenham, eu vou abraçá-los, vou beijá-los, vou ter vocês perto de mim, porque eu quero que eles saibam que eles têm esse acesso com o Pai. Deus pode não ter filhos prediletos, sim, e eu concordo, mas ele tem filhos que têm uma devoção diferenciada, filhos que têm intimidade diferenciada, gente que não tem medo de ir para o colo do Senhor e dizer, eu preciso ter o seu encontro. E é isso que a gente, como pastor, às vezes estamos perdendo, a capacidade e a sensibilidade de sermos como criança, e não imaturos, e não infantis, mas um coração rápido. Ou seja, nós temos um coração rápido para muitas coisas, para projetar, para desenhar, para escrever, para construir. Agora, nesse momento, eu estou em 13 frentes de trabalhos específicos em vários países aqui na Europa, mexendo, reformando, construindo, e no meio de uma pandemia, entramos em lockdown ontem, já organizamos outras coisas para fazer, somos rápidos para isso, mas às vezes a gente tem dificuldade de chorar, tem dificuldade de se prostrar, tem dificuldade de se derramar, tem dificuldade de dizer que está doendo, tem dificuldade de dizer que está se sentindo mal, que está doendo, que dói. Essa sensibilidade que eu acho que nós precisamos, como pastores, como pastoras, precisamos ter essa sensibilidade. Dias atrás, falando com um dos meus mentores, ele estava expondo justamente isso, a capacidade de dizer que está doendo, independentemente do templo que você é pastor, do tempo que você é pastor, do tamanho da igreja que você pastoreia, o quanto de discípulos você tem. Ter um coração sensível, inclusive para dizer, está doendo. Esse tipo de gente que tem um coração sensível, esse tipo de criança, ou seja, de um coração que ainda tem espaço para mais,
é o tipo de gente que Cristo está dizendo, não impeçam. Agora veja, se vocês conseguem perceber, quem está dificultando o acesso dessas crianças são os próprios discípulos. Os próprios discípulos que estão dizendo, não, 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 não venham, vocês estão, aspas para o que eu vou dizer, vocês estão atrapalhando o andamento, fiquem aqui, fiquem longe. Quando Jesus percebe que quem deveria facilitar o caminho daqueles que têm um coração como de uma criança, está dificultando, Jesus enrijece. E ele, então, se indigna e diz, deixe-os vir a mim. Eu já vi essa história se repetindo também nos evangelhos, quando Jesus estava com os seus discípulos, e aquela grande multidão, e o tempo passou. Jesus deu uma boa fala, uma boa prédica, e o povo ficou lá. Você se lembra que, quando estava chegando no final da tarde, um dos discípulos disse a Jesus, Senhor, despede essa multidão. Os caras estão aqui já o dia inteiro, te ouvindo e tal, e nem se nós tivéssemos condições para tal, seria possível servir a comida para eles. Jesus disse, deem vocês de comer. Olha o que Jesus está dizendo. Deem vocês. Vocês são os facilitadores para servir essa multidão. Não os complicadores, e sim os facilitadores. Aí o que acontece? Um dos discípulos, eles não tinham comida suficiente para a multidão, mas um dos discípulos abriu, flexibilizou-se para fazer o quê? Para servir. E viu que um menino, um garoto tinha uma porção de comida que havia trazido. Sabe Deus por qual razão havia trazido aquela porção, mas ele trouxe aquela porção. O discípulo chegou e disse, você me empresta isso? Você pode me compartilhar isso comigo? E ele compartilhou, e ele levou isso até Jesus. Quando chegou para Jesus, Jesus fez o quê? Jesus orou e deu aos discípulos para que eles pudessem compartilhar o pão. Olhe, por favor, tem um grupo de pessoas que sabem fazer, mas não tem. Sabem fazer, mas não tem. Mas tem uma outra geração, sim, uma geração que está com sede de fazer e que às vezes nós chamamos elas até de menino, mas que querem. Eles têm alguma coisa. E aí o que Jesus está dizendo? Qual é a proposta de Jesus? Vamos unir essas duas gerações. A geração que tem o pão e o peixe na mão e a geração que sabe fazer, que sabe distribuir, que sabe facilitar, que sabe liberar para os outros. Sabe, caro colega, eu gostaria que você recebesse essa palavra no seu espírito, em nome de Jesus. Deus está unindo estas duas gerações para provocar algo poderoso. Deus está fazendo algo poderoso no Oriente Médio, na Europa. Deus está fazendo algo poderoso nas Américas. Deus está fazendo e conta conosco. O que a gente precisa é ter um coração de menino, um coração de criança, termos a capacidade de ter sensibilidade em relação a isso. Eu vou querer que você, só uma atenção que você me dê aqui para eu fechar a ideia. Pense comigo. Quando nós temos um coração sensível de criança, então nós conseguimos ter um acesso melhor ao coração do Pai. Sabe, as nossas revelações, a revelação da palavra, a revelação de como fazer, de como idealizar, como criar, como fazer, como multiplicar, vai vir abundantemente, porque a gente está no regaço, no colo daquele que tem toda a capacidade de fazer. Não é em vão que Satanás quer roubar a nossa capacidade de sermos criança. Há um hino antigo que nós cantávamos, quero ser como criança, quero ser como criança, eu quero voltar à inocência, eu quero voltar a sentir aquilo que eu sentia quando eu não era pastor. Sabe, colega, sentir aquilo que eu sentia quando eu ouvia alguém pregar e hoje esse alguém de repente me ouve e eu gostaria de voltar a sentir as mesmas coisas. Chorar, ter a disposição de estar, sabe? A gente precisa voltar a ter um coração sensível.
O coração de uma criança é honesto no sentimento. É melhor um tapa de um honesto do que o beijo de um hipócrita. É melhor a gente ter um coração sensível, a capacidade de dizer: eu amo, eu ando, eu não quero andar, eu não quero caminhar com esse. Um coração de criança. E tem 2 textos para reforçar essa ideia em que o Senhor compartilhou comigo. Tem 2 textos que eu queria apenas que você tivesse aí na sua memória. 2 Samuel, no capítulo 9, e o versículo 1 a seguir. E disse Davi: ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que lhe faça benevolência por amor a Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu, Ziba? E ele disse: sim, servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém na casa de Saul para que eu use com benevolência de Deus? Então Ziba disse ao rei: há ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse o rei: aonde ele está? E Ziba disse ao rei: na casa de Maquir, e ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. E disse o rei: aonde ele está? E disse Ziba: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel em Lodebar. Então o rei mandou dizer: vai buscá-lo. Escute isso. A história de Mefibosete todos nós conhecemos. Mefibosete sofreu a vida inteira, por causa de uma paralisia que ele não nasceu com ela. Escute isso. Mefibosete viveu a vida inteira com uma paralisia que não foi culpa dele. Ele não nasceu com essa paralisia. Vocês sabem, e nós vamos encontrar lá em 2 Samuel, no capítulo 4, e no versículo 3, está a declaração do acontecido. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel. E sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, por causa da pressa de fugir, ela caiu. E ele ficou coxo de ambos os pés. E seu nome era Mefibosete. Gente, nós somos os facilitadores do reino. Quando a gente pega essas crianças, essas pessoas, eu estou aqui falando para pastores, quando a gente pega essas crianças, essas pessoas, as ovelhas que Deus nos deu, que têm um coração de criança, querem servir, querem fazer, querem... Eu pastorei uma igreja de mais de 30 nacionalidades, sabe? Você tem uma igreja de 30 nacionalidades, mais de 30, gente diferente, costumes diferentes, língua diferente, jeito de falar diferente, e você tem que olhar com os olhos de Cristo. Cristo não olha a raça, a cor, a língua que a pessoa fala e nem a cultura dela. Cristo olha se é criança ou não, se tem um coração acessível. E nós somos os responsáveis em levar estas crianças, em não abortá-las, em não excluí-las, e sim cuidar delas. Às vezes a gente está dando para os outros o que recebemos, e é óbvio, a gente só pode dar o que recebeu, mas às vezes nós estamos transferindo algo que nós poderíamos cortar. Se nós fomos tratados ontem de forma desonesta, de forma austera, de forma ríspida, nós podemos mudar isso e dizer: Senhor, eu não vou afastar os que estão querendo fazer, mas eu terei também um coração de criança para acessibilizá-los. Gente, esta ama que cuidava de Mefibosete, o nome dela não está na Bíblia. Ela não aparece na história. O seu nome não tem. Apenas aparece como a ama que, com pressa, derrubou Mefibosete. Será que a gente, com pressa, não anda derrubando e deixando outros aleijados? Ou alguém, por pressa, nos derrubou e nos aleijou?
Será que não tem alguma área da nossa experiência que precisa de restauração? Oh, gente, eu penso que nós, como pastores, precisamos, inclusive, ter a capacidade de dizer: sim, preciso de restauração. Alguma área que eu estou aleijado, não consigo mais transitar, não consigo mais andar. Estou com as pernas aleijadas, não consigo mais, talvez por culpa de uma ama que por pressa, porque tinha pressa para fazer, porque tinha corrida para fazer, porque estava apressada, derrubou. Será que a gente não pode parar no dia de hoje, nessa sexta-feira, e refletir por isso? Para isso? Qual é a área que a gente precisa dizer: Senhor, eu preciso de restauração também. Eu estou aqui no pastoreando pastores, cuidando de pastores, zelando de pastores. Eu tenho o privilégio de mentorear algumas centenas de pastores. E todas as vezes que eu tenho o privilégio de estar com eles, eu sempre digo a eles: por favor, não se esqueça que eu também tenho pernas. Eu também tenho pernas e eu também posso me aleijar. Gente, tenha essa capacidade de humildemente dizer aonde é que não está funcionando. Mefibosete nunca foi curado fisicamente, mas foi-lhe restaurado tudo o que era de favor. E com isso eu encerro. Pega essa palavra, essa reflexão simples, que você talvez tenha ouvido elas centenas de vezes, mas eu queria que você gravasse isso. Lembre-se, você também tem pernas e por alguma razão, e aqui eu estou falando de forma tipológica, dando apenas a ênfase de que nós, na correria do nosso dia a dia, a gente pode estar atrofiando alguém ou podemos ter sido alvo de uma atrofia e a gente precisa dizer: Ziba, lembra de mim. Lembra de mim. Por mais que Ziba, quando vai lembrar-se de Mefibosete, lembrou do fato das pernas imobilizadas. Ele disse: tem um filho, mas é aleijado. Não tem problema. Se você vai ser lembrado pelo erro, não tem problema. Mas o importante é que você me leve ao rei e que eu seja restabelecido. Eu oro por você, pastor, que está me ouvindo aqui agora, os que estão me ouvindo de forma não online. Eu queria que offline, eu queria que você recebesse essa palavra e que você soubesse que Deus está restaurando as suas forças agora. Não perca isso de vista. Você é filho amado. Se comporte como filho. Não tenha vergonha de ir para o colo do Pai. Não tenha vergonha de dizer aonde está doendo, aonde é que está fragilizado. Não tem problema. Diga: haverá restauração de Deus sobre ti agora, nesse exato momento. O Senhor restaura os seus caminhos e tira toda a atrofia. Eu sinto no meu espírito que há pastores aqui que precisam agora ter a atrofia sendo retirada do seu ministério. Você disse 2020 foi um ano que atrofiou áreas específicas da minha vida, do meu casamento, do meu ministério. Ok, o Senhor está dizendo: eu entro agora em movimento para tirar toda e qualquer atrofia que esteja imobilizando você, sua casa, seu ministério, sua família. E eu libero palavra em o nome de Jesus, na autoridade que tenho em Cristo, como também vocês receberam de Deus, para dizer: vem restauração a caminho do seu ministério. Você é alvo do amor, da graça de Deus agora. O Senhor te visita agora e Ele diz:
eu estou restabelecendo toda a energia necessária para que haja fluxo nessas pernas, nessas fontes de inspiração. Vem mensagem nova, vem revelação nova, vem sonhos novos, vem novas ideias, um espírito de criatividade. Oh, my God! Eu não sei se você recebe essa palavra. Um espírito de criatividade vem sobre você, entra em você, um espírito de inspiração volta. Você vai voltar a carregar lenço, você volta a carregar lenço, você se torna sensível, você se torna exposto, você se derrama e você diz: eu quero voltar como um coração de criança. Notem, não é o quanto você sabe, não é o quanto você tem em caixa, não é o quanto você tem em reservas financeiras ou em reserva em construção, não é o building, não é o prédio que você tem, não é quantas milhões ou milhares de pessoas que você tem, é o quanto você é ainda sensível à voz do Pai. Oh, my God! Eu recebo dos céus a plenitude de que Deus está ativando a alguém aqui agora. Eu vim aqui para te inspirar, eu vim aqui trazer uma mensagem de inspiração e ao mesmo tempo de confrontação para dizer: levanta, pastor, mas eu estou com as minhas pernas atrofiadas. Levanta, Ziba está na porta, o rei mandou te chamar, a mesa no palácio voltou a estar pronta para você. Não se esqueça, Mefibosete vinha de uma linhagem que desfrutou durante anos da graça, do favor, das regalias do reino, do privilégio de estar à mesa com o rei, mas por culpa de uma ama irresponsável, perdeu a capacidade de andar por si só. O Senhor me diz aqui no meu espírito, eu acredito que vocês creem e sentem, o Senhor está ativando as suas pernas. Estou falando da agilidade de... Oh, my God! Eu recebo e libero da parte de Deus palavras de vida sobre o teu ministério, sobre a tua casa, sobre a sua família, sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, sobre o seu esposo. Recebe, pastora, pastor, recebe agora essa mensagem, vai para os teus filhos. Eles começam agora a ter também o mesmo feeling, a mesma impressão, a mesma graça que você tem, e voltamos a ter a capacidade de ser um coração de criança. Eu compartilho isso com todo o meu coração para vocês. Voltemos a ter um coração de criança. Essa é a chave para que tenhamos êxito em tudo o que vamos fazer. Eu espero que essa palavra, essa reflexão, no meio de uma tarde de sexta-feira, no final de uma tarde aqui em Londres, possa abençoar você, inspirar você. Poxa, te animo, meu irmão, em nome de Jesus, para que você possa levantar a cabeça e saber que vem um tempo novo. Palpitará no teu peito o coração de uma criança com desejo de fazer algo novo para o Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te prospere. Meu amigo pastor Tiago, minha gratidão pelo seu carinho em me receber bondosamente nessa plataforma tão querida e tão seleta. Amém, pastor. Obrigado. Ore por nós antes da gente encerrar, por favor, a reunião. Alguns pastores aqui colocando nos comentários, no bate-papo, que foram abençoados. Eu tenho certeza que muitos outros serão também, através dessa palavra, mas ore por nós, por favor. Senhor, eu em o nome de Jesus, eu te peço, dá-nos a sensibilidade de sermos como crianças, não imaturos ou infantis, mas um coração, porque um coração de criança tem acesso ao colo do reino. Senhor, eu quero orar pelos meus pares. Eu sei que eles
também como eu, passam por noites escuras, momentos difíceis, indecisões, e eu sei que eles passam por momentos, por crises também, mas eu sei que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso pastor, e eu oro por eles, eu os animo para que eles se levantem uma vez mais e comecem a caminhar, porque tem algo promissor acontecendo neles, no ministério deles, mas antes de qualquer coisa, dentro deles, na casa deles, na família deles. E eu oro para que assim seja, como no céu, seja feito na terra, em o nome de Jesus. Amém e amém e amém. Pastores, muito obrigado pela paciência e pela bondade de vocês humildemente ter esse tempo de ouvir um colega, e eu espero poder, de alguma maneira, ter sido boca de Deus para abençoar o seu coração. Muito obrigado, de todo o meu coração.